Fala pessoal, beleza? Bom, umas semanas atrás aí eu fiquei de contar essa história sobre como que de fato surgiu o Federal Reserve, o Banco Central Americano, e para que serve essa instituição, Banco Central, né, na sua forma moderna, que foi inaugurada, foi criada aí justamente pelo surgimento do Fed em 1913 e que isso dita como que funciona basicamente todos os bancos centrais do mundo hoje em dia, né? E eu não sei por que eu não contei essa história aí na época, na semana que eu postei isso, mas o fato é que agora, melhor do que nunca, se torna um momento ainda mais oportuno para entender essa instituição, o Banco Central, e entender por que a gente está nesse momento de crise agora e basicamente por que aconteceram todas as outras grandes crises aí nos últimos 100 anos. Bom, antes da criação do Fed, em 1913, tiveram outras tentativas de criar uma instituição que funcionasse como Banco Central nos Estados Unidos. Em 1782 foi criado o Bank of North America. Em 1791 foi criado o First Bank of the United States. E o último foi o Second Bank of the United States em 1816, tá? E o último, que foi o Second Bank of the United States, foi fechado pelo presidente Andrew Jackson ainda no começo do século XIX, e ele disse essa seguinte frase aí na ocasião: e mal sabe ele a que ponto chegamos, né? Então, para poder entender melhor como que funcionava o sistema financeiro, o sistema bancário antes da criação do Fed, né? Basicamente ali no século XIX. Funcionava da seguinte forma: era um sistema mais ou menos de free banking, tá? Não era totalmente free porque existia uma regulação do governo e tal, mas basicamente os bancos eles serviam como depositários de metais preciosos e emitiam notas que representavam esses metais preciosos. Então, por exemplo, você tem uma conta lá num determinado banco, você tem, sei lá, 1 quilo de ouro, deposita o seu ouro no banco e o banco te dá um certificado de depósito daquele ouro, tá? Uma nota, um valor, um dinheiro emitido por esse banco que tem 100% de lastro naquele ouro que você depositou. Então você podia pegar aquela nota emitida por aquele banco e voltar lá depois, se você quisesse, sacar o ouro que você tinha depositado antes, né? Só que existia já naquela época uma prática que hoje está sendo aplicada em larga escala infinita, que é a reserva fracionária. E o que é a reserva fracionária? O que acontece? Os bancos eles serviam como depositários do ouro, mas eles também emprestavam dinheiro já nessa época, né? Então você poderia ir até o banco e pedir dinheiro emprestado, né? Crédito. Então isso já acontecia. E os bancos começaram a perceber que as pessoas muitas vezes não voltavam para sacar aquele ouro para poder fazer gastos corriqueiros, gastos do dia a dia, né? Em geral, as pessoas pegavam o próprio dinheiro que foi emitido pelo banco, né, aquela nota, aquele certificado de depósito, e usava aquilo como meio de troca mesmo. Então, o cara tinha lá uma nota que representava, sei lá, 10 gramas de ouro e ia na mercearia comprar comida, enfim. Então, era dessa forma que funcionava na prática, né? Então, o que acontece? Os bancos percebiam isso e eles percebiam que eles tinham o poder de emitir aquelas notas que tinham valor no mercado, que tinham valor como meio de troca. E obviamente, na época, eles já emitiam mais notas daquela, além da quantidade de ouro que eles tinham depositado. Então, as notas que muitos bancos, ou que a maioria dos bancos, ou que praticamente todos os bancos emitiam na época, não tinham 100% de lastro em ouro ou metais preciosos, como prata, por exemplo. E isso é a reserva fracionária, né? Inclusive, muitos bancos quebravam na época porque não tinham reservas suficientes. Imagina que um banco emitiu o dobro de notas da quantidade de ouro que eles têm nos cofres, de fato. Imagina que o banco fizesse isso. Imagina que ou seja, isso significa que ele tem 50% de reserva, tá?
Agora imagina que, sei lá, 60% dos clientes, vamos supor que cada cliente, para facilitar aqui o raciocínio, tem a mesma quantidade de ouro lá. Então, 60% dos clientes do banco querem sacar o ouro. O banco quebra, né? Então, por que o banco quebra? Porque ele não tem aquela quantidade de ouro que ele disse que tinha. Ou seja, as suas notas não têm 100% de lastro, ou não tem lastro suficiente, né? Então, esse é um grande problema da reserva fracionária, né? E o outro ponto é o seguinte: todos os bancos sabiam que os outros também faziam reserva fracionária. Então, vamos supor que eu sou um determinado banco e você é o outro banco. Só tem nós dois de banco na região, tá? Então, eu tenho vários clientes, você tem vários clientes, né? E eu recebo como pagamento as suas notas também dos meus clientes. Então, vem vários clientes aqui, eu aceito as suas notas, tá? As notas do seu banco, você aceita as notas do meu banco, por mais que sejam diferentes. Mas como eu sei que você faz reserva fracionária e você também sabe que eu faço reserva fracionária, periodicamente eu pego todas as notas que eu tenho do seu banco e vou até você sacar, compensar essas notas, né? Sacar o ouro de fato lá, porque eu não confio em você. E você também não confia em mim, né? Por outro lado. Então é interessante observar como, mesmo sem uma regulamentação explícita de um órgão do governo dizendo quanto que deveria ser o percentual de depósito compulsório, mesmo sem isso, o sistema, o livre mercado se autorregulava, né? Porque eu não poderia correr muito risco, eu não poderia fazer um volume muito grande de reserva fracionária no meu banco, porque eu sabia que você e outros banqueiros viriam, sei lá, toda semana ou a cada 15 dias, ou enfim, periodicamente, vocês viriam sacar ouro, de fato, das notas que eu emiti. Então, se eu emitisse muita nota além da quantidade de ouro que eu tinha, eu estava correndo muito risco. Mas pensa o seguinte, né? É muito legal esse jogo de eu poder criar dinheiro do nada, eu ter o poder de criar novas notas que são aceitas no mercado, né? E aumentar o nível de crédito que eu posso oferecer para os meus clientes. Isso é muito legal. E seria melhor ainda se eu não tivesse que me preocupar com você, com outro banqueiro, com outros banqueiros do mercado virem sacar, né? Virem compensar as notas que eu emito por aí, né? Seria muito melhor se eu não tivesse essa preocupação, né? Então era justamente isso que os banqueiros queriam, né? O raciocínio era o seguinte: cara, a gente se junta aqui alguns banqueiros, né, os principais, a gente passa a emitir uma única moeda, de forma que, se nós todos emitimos uma única moeda, a gente não precisa se preocupar em ter que confiar ou não no outro banqueiro, ou seja, a gente não precisa periodicamente ter que compensar essa moeda, ter que compensar essa nota, né? Transformar ela de volta em ouro, né? Então isso faz com que os banqueiros passem a ter um poder muito maior de criação de dinheiro sem lastro, né? De aumentar ainda mais o nível de reserva fracionária que eles fazem. Então, já alguns anos antes da criação do Fed, do Banco Central Americano, houve uma pressão dos banqueiros, né, nos Estados Unidos para a criação de um banco central, incluindo o John Pierpont Morgan, o famoso JP Morgan. E o fato é que na véspera do Natal de 1913, exatamente na madrugada do dia 23 de dezembro de 1913, em que apenas dois congressistas americanos voltaram para a capital para poder votar, né? Foi votado de fato o Federal Reserve Act, o ato lá, a lei que instituía a criação do Federal Reserve. E a lei, o Federal Reserve Act, foi validada, né, foi promulgada, digamos assim, pelo presidente da época, Woodrow Wilson, em apenas 24 horas, algo que era totalmente fora dos padrões de legislação americana na época, né? Então, muito estranho, né? Na véspera do Natal, de madrugada, 3 senadores, o presidente assinou ali no dia seguinte, muito esquisito. Então a gente pode concluir que basicamente a criação do Fed
foi um golpe, né? Um golpe muito bem feito e criado aí por esse conluio, pelo cartel de alguns bancos em conluio com o Estado, em conluio com o governo americano. E antes que você pense, mas o Fed é privado, não sei o quê, e na verdade a gente pode dizer que é uma parceria público-privada, né? Porque ela sim, o Fed é um cartel de bancos, né, em que eles instituíram ali uma moeda única, de forma que eles podem imprimir à vontade, porque os outros não vão precisar sacar o ouro ali, né? E depois, anos seguintes, é história, né? O padrão ouro acabou na década de 70 e etc. Tudo isso aí, coisas que a gente já sabe, ou que pelo menos eu já falei aqui. Mas também tem um interesse do governo junto com isso, né? Um interesse do governo americano. Porque tanto os banqueiros poderiam emitir novos dólares para expandir a sua oferta de crédito, a sua oferta monetária, quanto o governo também poderia emitir novos títulos, né, títulos de dívida pública, bonds e tal, para vender ao Fed, de forma que o governo também pudesse se financiar infinitamente, né? Então, os dois tinham interesse na instituição de um banco central. E quem paga por isso, né? Bom, toda vez que o Banco Central emite dinheiro novo sem lastro, ele gera inflação. Toda vez que ele aumenta a sua base monetária, né? E as pessoas podem falar, mas a inflação nos Estados Unidos é controlada, é muito baixa historicamente e tal. Beleza, de 1913 até 2019, a inflação americana acumulada foi de 2.442%. Isso é uma média aproximada de 3,1% ao ano, tá? E acumulando isso significa que o dólar perdeu 96%, um pouco mais de 96% do seu poder de compra nesses 106 anos aproximadamente. E basicamente isso aconteceu no mundo inteiro, em maior ou menor escala, a partir do momento em que foi instituída, junto com a criação do Fed, a mecânica monetária moderna, né? Então, basicamente, todos os bancos centrais do mundo funcionam aproximadamente da mesma forma que o Federal Reserve, né? E, finalmente, o ponto que eu quero chegar aqui é o seguinte: praticamente todas as grandes crises dos últimos 100 anos, aproximadamente, foram criadas por causa desse sistema, né? Então, a partir do momento em que os bancos centrais inflam a base monetária artificialmente, eles acabam criando bolhas, né? Eles jogam dinheiro na economia, dinheiro barato, mais barato do que deveria, porque não está lastreado em poupança real das pessoas, né, como deveria. Então, ele acaba criando bolhas que em algum momento na frente estouram, né? Foi assim com a crise de 29, por exemplo, a primeira grande crise depois da criação do Federal Reserve. Foi assim na crise de 2008 e está sendo assim também agora na crise de 2020. Para se ter uma ideia, aí, até 2007 a base monetária do planeta era de cerca de 5 trilhões de dólares, tá? E em 2019 a base monetária, considerando aí os principais bancos centrais do mundo, né? Obviamente, não são todos, mas os principais, a base chegou a 15 trilhões de dólares. Então, você vê a expansão que foi causada após a crise de 2008. E tudo isso é dado por todas as rodadas de quantitative easing, afrouxamento quantitativo que foram feitos pelos bancos centrais depois da crise do subprime. O balanço do Fed, por exemplo, em 2007 era de cerca de 900 bilhões de dólares e hoje já está passando aí de 5,2 trilhões de dólares, né? Subiu mais de 1 trilhão aí desde setembro de 2019 até agora, nos últimos poucos meses, tá? Então, a base monetária do planeta hoje, considerando os principais bancos centrais do mundo, já passa de algo em torno de 18 trilhões de dólares. Já aumentou muito nos últimos meses, aí, desde setembro de 2019 praticamente até hoje. Então as pessoas me perguntam, quando eu explico isso, né, elas me falam, mas então qual é a solução aí para resolver esse problema, para consertar esse sistema, não sei o quê. E eu falo, cara, não tem solução, tá? Por quê? Porque o sistema é o problema, ele é o problema. O sistema de reserva fracionária baseado em banco central, sem limite para impressão de dinheiro, isso é o problema. Isso que tem que acabar, né?
Porque imagina o seguinte, isso vai durar até quando, entendeu? Há 6 meses atrás a base monetária do planeta estava em 15 trilhões de dólares, há 10 anos, há 11, 12 anos estava em 5 trilhões. Se passar essa crise, né, se você não tiver um colapso de fato desse sistema, quanto é que vai estar a base monetária daqui a 1, 2 anos? 40 trilhões de dólares? Então eles vão cada vez mais deteriorando o poder de compra da população, né? Ou seja, as pessoas do mundo inteiro, porque agora o dólar é uma moeda, é a moeda padrão do mundo, então acaba que o Fed exporta essa inflação para o mundo inteiro, então o mundo inteiro paga essa conta, né? As pessoas do mundo inteiro pagam essa conta para os banqueiros e para os governantes, os estados, né? Os governos do mundo todo. Então, até quando isso vai durar, né? Porque a grande bolha que está sendo criada é justamente a bolha da moeda fiduciária, né? Porque pode ser que chegue num momento em que as pessoas percebam isso e parem de confiar na moeda, né? E voltem para aquilo que realmente tem valor ou sempre teve valor, né? Então, o que eu posso dizer para você, meu amigo, minha amiga que está me assistindo aqui até agora, é o seguinte: a gente não sabe o que vai acontecer aí depois dessa crise, se vai acontecer um colapso ou não agora, ou depois, ou daqui a 5, 10 anos, enfim, ninguém sabe até quando esse negócio vai durar, mas o fato é que os dados mostram que o dólar, que é a principal moeda do mundo, não estou nem falando do real, ou sei lá, de qualquer outra moeda, mas o dólar perdeu 96% do seu poder de compra nos últimos 107 anos aproximadamente, né? Então, você deve buscar no seu planejamento financeiro, no seu planejamento de investimentos para a sua vida, para a sua família, um conceito que vai muito além da independência financeira, né, da liberdade financeira. Porque se você pensar somente em liberdade financeira, ou seja, construir um patrimônio que rende um valor que paga o seu custo de vida, mas se você construir esse patrimônio dentro do sistema, ou seja, sob a soberania monetária de um Estado, de uma moeda fiduciária, você está correndo sério risco de não conseguir manter essa liberdade ao longo do tempo. Então, o que a gente deve fazer é o seguinte: há mais de 100 anos atrás, a humanidade cedeu a sua soberania sobre a moeda, sobre o dinheiro, para outras instituições, para um terceiro, que é a instituição do Banco Central, né? Então, o que a gente precisa fazer agora é recuperar a nossa soberania financeira. Então, esse é o conceito que eu quero propor aqui, né, nesse vídeo, que é muito além da liberdade financeira, né? Além de você buscar um patrimônio que tem uma rentabilidade que banca o seu custo de vida, você deve buscar, além disso, a sua soberania financeira. Soberania financeira é muito maior e melhor do que liberdade financeira. Então vou falar mais sobre isso daqui para frente, mas a dica que eu posso deixar aqui por enquanto de como que você pode buscar a soberania financeira para você, para os seus investimentos, é sempre se perguntar, olhando para a sua carteira de investimentos, para o seu planejamento financeiro, se esse sistema acabasse hoje, eu conseguiria manter o meu patrimônio, ou pelo menos parte do meu patrimônio, né? Então, se a resposta for sim, significa que você tem soberania financeira, né? Então, isso não significa que você não possa investir em coisas tradicionais que já existem hoje no sistema, mas você deve sempre se fazer essa pergunta, né? Existem coisas que existem, por exemplo, um exemplo que existe no sistema tradicional e que continuaria existindo por mais que esse sistema acabasse são ações, porque as empresas continuariam existindo, né? Um outro exemplo, né, é ouro. Se você tem ouro, sei lá, em casa, ouro físico, e esse sistema acabasse, também o seu ouro continuaria existindo, né? Então, eu só estou dando exemplos, tá? Não estou dando dicas de investimento nem recomendações de investimento. São só exemplos para que você possa entender o conceito que eu quero passar aqui, beleza? Então, por enquanto é isso. Grava isso. Soberania financeira é melhor do que liberdade financeira. É muito maior e mais poderoso do que liberdade financeira. Bom, compartilha aí. Se você gostou dessa série de stories aí, compartilha. Eu tenho também um grupo no Telegram
em que eu fico mais próximo ali das pessoas, a gente troca ideia nesse canal, eu passo mais informações por ali. Você pode participar gratuitamente desse grupo arrastando aí para cima. E é isso, beleza? Então compartilhe com quem você acredita que pode gostar dessa informação. Valeu, até mais!